Bom, então, a partir desse instante, a aula está sendo gravada, quase esquecendo de fazer a gravação da aula, os ânimos estavam aqui bem, né, bem quentes, bem fervilhando, então, coisas que não poderiam ter sido ditas na gravação, porque causariam polêmica. Então, a partir de agora, tratando apenas da aula, a aula está sendo gravada. Gente, a gente precisa lembrar o seguinte, em relação à aula passada, né? Algumas questões aqui, antes da Darisa continuar, da gente continuar o estudo. É muito importante que quando a gente começa a ler esse texto, né, que a gente vê lá o leilão que está acontecendo na igreja, e a maneira do Matraga angulando os braços, pisoteando, né, e todo mundo lá, senhor Esteve, senhor Augusto, né? É importante a gente pensar no seguinte, o Matraga, ele de fato, eu não falei sobre isso na aula passada, é importante que vocês percebam isso. O Matraga, de fato, ele já teve ali uma posição que causava temor, que causava respeito. Mas quando a gente começa a ler aqui, Matraga não é Matraga, não é nada, veja que aqui eu também tenho um posicionamento do narrador para nos fazer perceber que nessa situação aqui, ou pelo menos a partir desse momento, ou já há algum tempo próximo a esse momento aqui, que foi o momento do leilão da igreja, Matraga já não era mais nada. Matraga, o poderoso, o cara que causava temor, o cara de respeito, o cara, né? A família Esteves já não é mais nada. Então, ó, Augusto Matraga, alguém ainda está preocupado com ele? Esse cara não é mais nada, ele está do lado da política que perde, ele está devendo todo mundo, já tem um monte de inimigos, ele já não tem mais a força que tinha, não tem mais os aliados que tem, então Matraga não é nada, nesse sentido. Tá? Mas vamos lembrar, gente, que o texto literário ele tem uma coisa que a gente chama de ambiguidade. Né? E é essa ambiguidade que vão trazer várias leituras ao texto. Então, veja que Matraga não é nada, Matraga não é Matraga, não é nada. Então, dentro da ambiguidade, pode ser isso que eu estou dizendo, e também pode ser uma outra coisa, pode ser um nada, que é uma condição para Matraga vir a ser alguma coisa de fato. Né? Então, é nesse sentido. Então, Matraga ele está se reduzindo ao nada cada vez mais para, a partir daí, poder ser alguma coisa. Ou seja, só se constrói o novo quando se destrói completamente o velho. O novo ele não surge a partir das bases, dos alicerces daquilo que é velho. Então, a construção de um novo homem depende de uma nadificação, vamos dizer assim, de colocar esse sujeito a um estatuto que eu diria que é o estatuto do nada. Né? É chegar a esse nada para vir a ser algo. Enquanto Matraga for algo, sobretudo esse algo que se relaciona a todas as questões que envolvem poder, que envolve a falta de ética que existia nele, que causava temor e que causava todos os desmandos ali no arraial, né? Então, ele não é capaz de vir a ser alguma coisa. Então, dentro da ambiguidade, olha como é que eu começo a construir leituras. Né? E é importante a gente pensar aqui, porque quando a gente fala no major, vou colocar aqui, ó. Olha que interessante aqui. Por aqui. No final, olha só o que o major aqui, o major lá da varanda, então ele estava lá da varanda da casa dele, apertando muitos olhos, ou seja, né, apertando para ver de longe, né?
ele fala, né? Ele tirou a ladainha, ou seja, ele falou. Aí vem a pergunta: não tem mais em Augusto Esteves das Pindaíbas, minha gente? E aí os cacundeiros, né? Os cacundeiros, os jagunços, os capangas, eles dizem: não tem não, tem mais não. Veja, olha só. Veja que essa pergunta não tem mais nenhum em Augusto Esteves das Pindaíbas, minha gente. E os cacundeiros: não tem não, não tem mais não. Então veja que aquele nada lá de cima, olha como é que ele dialoga com as respostas dos cacundeiros, com a pergunta do próprio Major Consilva. Então, veja como que a narrativa ela vai se desdobrando, né? E a gente vai percebendo que ele vai chegando a esse nada, e o nada, ele alcança, sobretudo, esse nada, ele alcança, sobretudo, com a morte do homem, que é quando a gente acaba com o primeiro momento da história. A gente finda o primeiro momento da história. Sem sinal. Eu vou ver lá. Tá sem sinal o interfone. Eu vou ver. Então, então esse nada, ele né, na verdade, a gente começa a observar que é nessa morte também, né? A morte, em outras palavras, é um encontro com nada, mas a morte do homem. Se jogar lá de cima, daquele alto, daquele precipício, né? Naquelas pedras e uma decisão dele próprio, é esse encontro com esse nada, veja, estou falando metaforicamente, tá, gente? Eu estou trazendo uma leitura metafórica dessas ações que vão se desdobrando, né? E a partir daí ele pode vir a ser alguma coisa, né? Então, é nesse sentido, tá? Agora a gente vai continuar a leitura aqui. Eu queria só que vocês prestassem atenção nisso, porque a própria pergunta, e não esquecessem dessa pergunta que a gente leu aqui, né? Quando a pergunta do Major é: não tem mais nenhum Nhô Augusto Esteves das Pindaíbas? E todo mundo responde: não tem não, tem mais não. Vocês vão perceber depois como, através dessa pergunta e dessa resposta, num segundo momento, há um desdobramento irônico. A gente vai ver uma ironia, né, levantada pelo próprio Nhô Augusto, né, sem perceber que ele está sendo irônico. A ironia está no texto, e o leitor é que capta isso, que percebe isso, né? A gente vai perceber como as palavras são utilizadas ironicamente num segundo momento, quando esse senhor Augusto passa por um processo, por um trabalho, né, de conversão, né? Através de uma mudança radical de si próprio, né? A partir do momento que ele toma a decisão de vir a ser alguma coisa, né? E isso é muito interessante no texto. O próprio Nhô Augusto, em algum momento aqui, quando ele vê essa situação, não vou puxar aqui no texto, não, depois para a gente, né, continuar, mas ele diz para todo mundo: só assim, para vocês, né, acabarem com o Nhô Augusto Esteves, né, só a traição, só desse jeito, né? Então, é isso. Então, aqui, olha só, a gente terminou aqui, ó. E deram as costas regressando sobre um sol mais próximo e maior. Então, esse daqui foi o momento em que os jagunços, depois que jogaram, tentaram jogar, mas o Nhô Augusto próprio se atirou daquele precipício, né? Aí eles olharam: será que ele morreu? Será que não morreu? Aí um dos jagunços falou para pregar uma cruz, colocar uma cruz ali, e pronto, né? E aí, a partir daí, seguiu, foram embora, deram as costas e foram embora. E aí agora a gente vai ver que um casal de pretos, aqui não tem um nome específico, a gente chama de preto e preta, é assim que o narrador coloca. Acho que em algum momento da história até vai colocar um nome, mas o que predomina, pelo menos para preta, que é a mãe, né? Mãe alguma coisa, não me lembro o nome, mas vai aparecer um nome para ela. Mas o narrador opta por chamar de preto e preta. Pessoas bem humildes, que vão resgatar em Augusto agora. Tá? Então, eu vou cancelar a minha apresentação aqui e vou pedir para a Larissa fazer a apresentação. Aliás, Larissa, você já pode fazer. Faz por cima da minha mesmo. Tá bom. Qual é a página que parou? Parou na página 14, aqui do PDF. Mas o preto e a preta morava no brejo.
Preta, é só falar com ela. Cadu, eu achei o nome da Preta, Mãe Quitéria. Mãe Quitéria, eu ia falar Mãe Quitéria. Ele não estou achando, eu acho que ele não é designado, é pai mesmo, é preto. É preto, Preto isso. e pai, Eu ia falar Mãe Quitéria, mas eu fiquei, não, eu tenho uma amiga chamada Quitéria, e eu estou pensando nela aqui, então não deve ser Quitéria, não. Mas Quitéria ficou o nome na minha cabeça. Em algum momento, o nome dela é pronunciado, mas o dele não. Bom, Darisa, é contigo, então. Mas o preto que morava na boca do brejo, quando calculou que os outros já teriam ido embora, saiu do seu esconso entre as taboas e subiu aos degraus de mato do brejo, do mato do pé do barranco. Chegou-se, encontrou vida funda no corpo tão maltratado do homem branco. Chamou a preta, mulher do preto, que morava na boca do brejo, e juntos carregaram o Augusto para o casebre dos dois, que era um cofo de barro seco, sob um tufo de capim pobre, mal erguido e mal avistado, no meio das árvores, como um ninho de maranhões. E o preto foi cortar padieiras e travessas. Eu vou ler aqui no meu, que fica difícil acompanhar subindo. Desculpe, só um minuto. E o preto foi cortar padieiras e travessas para um esquife, enquanto a preta procurava um coto de vela benta para ser posta na mão do homem, na hora do "diga Jesus comigo, irmão". Mas, nessa espera, por surpresa, Deus quinhou Augusto, pôs sua pessoa nos olhos e gemeu: "Me matem de uma vez, por caridade, pelas chagas de Nosso Senhor". Depois falou coisa sem juízo, para a gente ausente, pois estava lavorando de quente e tinha medo de delirar. "Deus que me perdoe", resmungou a preta, "mas esse homem deve ser ruim, feito cascavel barreada, em buraco, porque está variando o que fez e acontece, e é só braveza de matar e sangrar. E ele chama por Deus na hora da dor forte, e Deus não atende, nem para um fôlego, assim um desamparo como eu nunca vi". Mas o negro só disse: "Os outros não vão vir aqui para campear defunto, porque a pirambeira não tem descida, só dando muita volta por longe. E como tem um bezerro morto na biboca, lá de cima vão pensar que os urubus vieram por causa do que eles estão pensando". Deitado na esteira no meio dos mulambos, no canto escuro da choça de chão de terra, e o Augusto, dias depois, quando voltou a ter noção das coisas, viu que tinha as pernas metidas em toscas talas de taboca e acomodadas em regos de telhas, porque a esquerda estava partida em 2 lugares e a direita num só, mas com ferida aberta. As moscas esvoaçavam e pousavam, e o corpo todo lhe doía, com costelas também partidas, mais um braço e o sofrimento de machucaduras e cortes, e a queimadura de marca de ferro, como se o pobre corpo tivesse ficado imenso. Mesmo assim, com isso tudo, ele disse a si que era melhor viver. Bebeu um mingau ralo de fubá e a preta enrolou para ele um cigarro de palha. Em sua procura, não aparecera ninguém. Podia sarar, podia pensar. Mas de tardinha, chegou a hora da tristeza, com grunhidos de porcos, ouvidos através das fendas da parede, e os rufos das galinhas procurando poleiro nos galhos, e a nega lá fora lavando as panelas a cantar: "As árvores do mato bento deixo no chão para dormir". E havia também, quando a preta parava, as cantigas miúdas dos bichinhos mateiros e os sons dos primeiros sapos. Esfriou o tempo. Antes do anoitecer, as dores melhoraram. E aí, em Augusto, se lembrou da mulher e da filha, sem raiva, sem sofrimento mesmo, só com uma falta de ar enorme, sufocando. Respirava... Atenção, só atenção para essa parte, ó.
Esse parágrafo que a Darisa está lendo, gente, é o parágrafo do arrependimento. Ó, é o parágrafo que ele começa a refletir a própria vida. Olha o que vem aqui. Vamos, atenção para essa leitura, para a gente até entender por que ele não foi lá primeiro matar a dona Dionora com o seu Ovídio e optou por pegar primeiro o seu inimigo, que era o Major Consilva. Ó. Porque no momento do arrependimento, ó, nessa construção do novo homem, olha quem vem primeiro na cabeça dele. Vamos lá. Respirava aos arrancos e teve até medo, porque não podia ter tento nessa desordem toda. Era como se o corpo não fosse mais seu. Até que pôde chorar, e chorou muito, um choro solto, sem vergonha nenhuma, de menino ao abandono. E, sem saber e sem poder, chamou alto, soluçando: "Mãe, mãe!" O preto que estava sentado, pondo chumbada no anzol, no pé da porta de casa, ouviu e ficou atrapalhado. Chamou a preta, que veio ligeira e se enterneceu. "Faz assim, seu moço, não desespera, reza, que Deus endireita tudo, para tudo Deus dá o jeito." E a preta acendeu a candeia e trouxe uma estampa de Nossa Senhora do Rosário e o terço. Agora, parado o pranto, a tristeza tomou conta de Nhô Augusto. Uma tristeza mansa, com muita saudade da mulher e da filha, com um dó imenso de si mesmo. Tudo perdido. O resto ainda podia, mas ter a sua família direito, outra vez, nunca. Nem a filha, para sempre. E era como se tivesse caído num fundo de abismo, em outro mundo distante. E ele teve uma vontade virgem, uma precisão de contar a sua desgraça, de reparar as misérias da sua vida. Mas mordeu a fala e não desabafou. Também não rezou. Porém, a luzinha da candeia era o pavio a tremer, com brilhos bonitos no poço de azeite. Contando histórias da infância de Nhô Augusto, histórias mal lembradas, mas todas de bom e bonito final. Fechou os olhos. Suas mãos, uma na outra, estavam frias. Deu-se ao descanso, dormiu. E desse modo ele se doeu no enxergão muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se ajuntar e a fratura exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na dedicação. Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados... Então eles trouxeram uma noite, muito à escondida, o padre, que o confessou e conversou com ele muito tempo, dando-lhe conselhos que o faziam chorar. Mas será que Deus vai ter pena de mim com tanta ruindade que fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal? Ei, meu filho, Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. E por aí afora foi, com um sermão cumprido, que acabou depondo o doente num desvancido torpor. Eu acho boa essa ideia de se mudar para longe, meu filho. Você não deve pensar mais na mulher, nem em vinganças. Entregue para Deus e faça penitência. Sua vida foi entortada no verde. Mas não fique triste, de modo nenhum, porque a tristeza é a boi de chamar o demônio, e o reino do céu, que é o que vale, ninguém tira de sua algibeira, desde que você esteja com a graça de Deus, que ele não regateia nenhum coração contrito. Fé eu tenho, fé eu peço, padre. Você nunca trabalhou, não é? Pois agora por diante, cada dia de Deus, você deve trabalhar por 3 e ajudar os outros, sempre que puder. Modere esse mau gênio. Faça de conta que ele é um poldo bravo e que você é mais mandante do que ele. Peça a Deus assim, com essa jaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. E páginas adiante, o padre se portou ainda mais excelentemente, porque era mesmo uma brava criatura. Tanto assim que na despedida insistiu: reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. E lá fora, ainda achou de ensinar a preta um enxofre e tal para o gogo dos frangos. E aconselhou o preto a pincelar água de cal no limoeiro e a plantar tomateiros e pés de mamão. Meses não são dias, e a vida era aquela, no chão da choupana. Nhô Augusto comia, fumava, pensava e dormia. E tinha pequenas esperanças. De amanhã em diante, o lado de cá
Vai doer menos se Deus quiser. E voltou a recordar todas as rezas aprendidas na meninice, com a avó. Todos e muitos mais. Mesmo as mais bobas de tanta deformação e mistura. As que o preto engrolava ao lavar com creolina a ferida da perna. E as que a preta murmurava, benzendo a cuia d'água, ao lhe dar de beber. E somente essas coisas o ocupavam, porque para ele, féria feita, a vida já se acabara, e só esperava era a salvação de sua alma e a misericórdia de Deus, nosso Senhor. Nunca mais seria gente. O corpo estava estragado, por dentro, mais ainda a ideia. E tomaram tão grande horror às suas maldades, aos seus malfeitos passados, que nem podia se lembrar, e só mesmo rezando. Aqui, Darisa, Sim. Aqui é importante, gente, ó, aqui nesse parágrafo que a Darisa acabou de ler, a gente tem uma consciência do Augusto, uma consciência e o que eu chamaria de um desvelamento de si próprio. Um desvelamento desvelar é tirar o véu, né? E perceber, sobretudo, aquilo que ele tinha sido antes, né? Ele não tinha consciência quando fazia todas aquelas maldades. Quando ele toma um horror terrível de si próprio, né, é que ele começa a perceber, sobretudo, quem ele tinha sido. Né? E é nessa consciência, gente, é que ele vai modificando. Né? A gente pode inferir desse texto que essa modificação, gente, ela vem de muito antes. Tá bom? É claro que são níveis. Quando ele cai do precipício, quando ele apanha da maneira como ele apanhou, ali ele teve o choque máximo para esse desvelamento, para a tomada de consciência de si próprio. Né? Mas mesmo lá atrás, no início, mesmo aquele Augusto Esteves, aquele Ion Augusto, né, exagerado, ele já era nada. Augusto, veja, matraga não é matraga, não é nada. Aquilo não está gratuito ali, entendeu? Aquilo ali tem um significado. Né? Então não era nada para muitos dali, que não é mais de nada esse homem, e para ele próprio era também um caminhar para esse nada, para poder vir a ser alguma coisa. Tá, gente? Eu não queria, antes da Arisa continuar, eu não queria que vocês perdessem essa fala do padre, né? Porque o Ion Augusto diz, ele quer a absolvição da alma dele, ele quer a misericórdia de Deus, e o padre fala que Deus não larga, né, de arrependido nenhum. Ele diz que ele não tira o estribo do pé de arrependido nenhum, né? Mas o padre propõe. Ele diz, você quer fé, né? Ele até diz, fé eu tenho, padre, fé eu peço. O padre lhe diz, você nunca trabalhou, não é? Ou seja, agora, veja como é interessante aqui, o padre propõe que ele agora construa as próprias obras, né? Ou seja, não é só pedir, não é só ficar esperando que Deus vai ter misericórdia da sua alma e fé, sem fazer nada. Então, a partir de agora, você vai ajudar os outros. Ou seja, olha a caridade aí. Você vai trabalhar, cada dia, olha que bonito assim, de agora por diante, cada dia de Deus, você vai trabalhar por 3 e ajudar os outros sempre que puder. E mais, um trabalho interior também. Não é só ficar pedindo fé, ficar pedindo misericórdia de Deus e não se melhorar. Modere esse seu mau gênio, né? Aí cria uma metáfora, uma comparação, faça de conta que ele é um poldro bravo. Isso é uma metáfora. Professor, e que você é mais mandante que ele. Pode falar, Pamela. Esse trabalhar por 3 seria por ele, pela mulher e pela filha? Olha só, vamos lá. Você agora já trouxe nomes específicos. Eu não sei se a gente poderia pensar assim. Né? Mas o 3, ele já é um número que tem uma certa conotação misteriosa, tá? Porque o 3, a gente, sobretudo, vamos parar para pensar numa vida que a gente sempre polariza, né? As coisas são sempre sim ou não, é isto ou aquilo, né? Então o 3, ele sempre traz uma terceira coisa, né? Que já é um mistério em si. Mas então a gente já pode pensar que se trabalhar como é colocado assim, então, de agora por diante, cada dia de Deus você trabalhará por 3. Então, a gente já pode pensar que há algo ali que não é só fazer isto ou aquilo.
né, para você se redimir, para você buscar essa misericórdia de Deus. Mas além de fazer isto ou aquilo, você ainda vai ter que transcender o isto ou aquilo para chegar a esse reino dos céus. Estou falando reino dos céus pensando aqui na fala do padre, porque a metáfora mesmo não está em reino dos céus, mas está na hora e vez. Para ele alcançar a hora e vez dele, ele precisa transcender o isto ou aquilo da vida. Ele precisa chegar nesse 3. Então, a gente pode fazer uma leitura em cima disso. Então, eu não nomeio isso em relação à filha, à mulher e a ele, ou quem quer mais que seja. Mas eu nomeio isso também, eu dou uma leitura a isso também, a um trabalho que é exaustivo para alcançar a hora e vez. Mas não é exaustivo no sentido de penitência, no sentido de agora você precisa pagar sentindo dor e trabalhando no corpo. Não é isso não. Mas é um trabalho que são o que eu chamaria de os verdadeiros trabalhos da vida, que é ajudar ao próximo, e aí envolve a caridade, que é transcender as relações que a gente estabelece com a própria vida de sim ou não, as relações binárias, e é alcançar algo que transcenda isso, que aqui no conto eu vou chamar de hora e vez. Em outras palavras, Pamela, é perguntar a si próprio: Pamela, você já teve a sua hora e a sua vez? Provavelmente você vai dizer que não, né? Não sei, mas a hora e a vez me parece que é algo que transcende a nossa vida comum. A gente está sempre vivendo e levando a vida para, de algum modo, alcançar também essa hora e vez, que a gente não sabe muito bem o que é. O que é isso? Né? E o padre diz a ele, você, todos, né? Ele diz, a última fala do padre é muito bonita, reze e trabalhe. Reze e trabalhe, não é só ficar rezando, esperando que Deus faça as coisas. Trabalhe. O trabalho é o trabalho com a vida, é o trabalho interior dele próprio com ele próprio, moderando o mau gênio. Porque moderando o mau gênio, ele vai ter um tratamento melhor com as pessoas, né? E trabalhando e ajudando quem precisa, ajudando as pessoas que não podem mesmo. Ele tinha força, ele tinha para derrubar uma árvore, para desatolar um boi, né? Então ele podia fazer coisas por pessoas mais velhas, né? Então, reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com o sol quente. Olha que comparação linda das figuras de linguagem. Que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. Veja, a vida, olha que lindo isso, é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. A nossa vida também pode ser um dia de capina com sol quente, muitas vezes. As nossas dores, as nossas tristezas, né? A gente não está capinando nada e não está debaixo do sol, mas pode se sentir desse jeito. Ninguém vai para debaixo do sol capinar num dia muito quente o dia inteiro e vai ficar, que delícia, né? E ele ali estava fazendo aquilo ali, não era para, eu estou sendo castigado pela vida e por Deus para poder melhorar. Não é isso. Primeiro porque o trabalho de capina precisa ser feito ali, para que a produção continue, para que a vida continue. Ali alguém tem que fazer. Então, se ele trabalha para cada dia de Deus 3 vezes, ele está fazendo dele e de outras pessoas que talvez estivessem fazendo aquilo ali, né, mas que já não estivessem na mesma condição. Por exemplo, a gente não se pergunta desse preto, que é o pai dele, a condição dele próprio física, a condição laboral dele para poder estar atuando ali. Ele tem idade, o quanto que aquilo ali pode fazer mal para ele, o quanto que uma pessoa jovem pode ajudar e ajuda, e ele mais jovem poderia fazer isso, né? Apesar de nem tão jovem, mas muito mais jovem do que o próprio preto ali, né? E aí, depois do padre dizer isso, ele diz, e você ainda pode ter um bom pedaço de alegria. Você pode ter muito pedaço bom de alegria, muito bonito isso, Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. Bom, aqui tem um implícito, aqui, uma informação pressuposta maravilhosa. Matraga, Augusto Esteves, em Augusto Matraga, ainda não viveu a sua hora e a sua vez. Ele precisou entrar nesse processo de nadificação para vir a ser alguma coisa. E esse vir a ser alguma coisa é chegar ao ponto de ter a sua hora e a sua vez.
né? E aí a gente vê o próprio título da nossa novela, A Hora e Vez de Augusto Matraga. Ele vai ter isso. E essa hora e vez, gente, quando a gente lê ela aqui no conto, ela não é uma ação específica, ela não é uma situação, mas a hora e vez é um processo que já começa a acontecer quando ele consegue alcançar esse nada para vir a ser alguma coisa. Esse trabalho interior, essa busca pelo melhoramento, esse arrependimento, essa consciência de si próprio, que ele acaba tendo horror das próprias coisas que faz. Olha só, olha que bonito isso. E tomara um tão grande horror às suas maldades e aos seus malfeitos passados que nem podia se lembrar. Veja, isso é também ter a sua hora e vez, um pedaço de hora e vez. Então, a hora e vez de Augusto Matraga, ele, na verdade, é uma complexidade de situações, né? De coisas, de aprendizados, de consciência. Né? Aqui ele já começa a tomar um sujeito que mata, que violenta a filha dos outros, que não respeita a mulher casada, que mata por vingança. Esse sujeito, ele não viveu a sua hora e vez, ele viveu num estado de primitividade, de violência, de horror absurdo. Ele precisa alcançar o nada, ou seja, destruir aquele velho homem que existia para chegar a vir a ser alguma coisa, para mudar de fato. A palavra arrependimento, ela pressupõe uma mudança radical. Uma mudança radical. E é a esse arrependido que Deus, aqui na visão do texto, não vai abandonar. É nesse sentido, é esse arrependido, é o arrependimento do homem novo, do homem, é a mudança do homem velho para o homem novo. Isso é fantástico no conto, né? Isso daí, essa é a potência. A potência de A Hora e Vez de Augusto Matraga, gente, ela começa nesses pequenos detalhes, no choro de criança. Mãe, ele está abandonado. Aliás, a leitura foi profunda, me deu vontade de chorar quando a Larisa fez a voz do mãe aqui, porque a gente conhece o texto, bate, e aí um sujeito que matava, que fazia tudo, está igual uma criancinha ali, mãe. Veja, tomar consciência de si, tomar consciência do horror, querer buscar uma luz, e aí eu digo luz, metáfora, né, para uma nova vida, para uma vida com ética, para uma vida diferente daquilo que ele levava. Veja, e é interessante que essa hora e vez, volto a dizer, ela já vem acontecendo porque implicitamente aquele sujeito que era um sujeito agressivo, ele não foi matar a esposa com a filha e o Ovídio. Preferiu primeiro pegar o Major. Né? E isso ele fez por debaixo da raiva. Então, lá escrita com essas palavras, olha o texto dando pista para a gente de que essa hora e vez ele é um processo que estava sendo trabalhado desde lá de trás. Muito bonito. Mas veja, não ia acontecer, pelo menos na velocidade como aconteceu, se ele não levasse a pancada que ele levou. Daí, uma reflexão que a gente pode fazer para a nossa própria vida. Poxa, tem pessoas que só conseguem aprender apanhando, só na dor. Tem pessoas que não têm limite, e aí precisam de uma doença para poder perceber que, peraí, eu estou levando a vida de uma maneira completamente desregrada. Né? Tem pessoas que precisam passar por um acidente, por uma situação, para começar a perceber e a olhar para a vida de uma outra forma, e perceber os horrores que eles próprios praticavam em relação à maneira como viviam. Às vezes horrores não tão terríveis como esses do Matraga, mas horrores que fazem mal para nós próprios. Né? Imaginem, por exemplo, só como exemplo, a gente reclama tanto de saúde, a saúde no país está uma droga, não investem em saúde. E a gente investe na nossa saúde, com a nossa alimentação, com a nossa maneira de levar a vida, com a falta de, muitas vezes, atividades físicas. A gente reclama de um sistema de saúde que é precário, e realmente não há dúvida sobre isso, mas a gente cuida da nossa saúde. Aí a gente precisa, às vezes, se tornar um diabético para perceber que a nossa alimentação era terrível. E aí, a partir daí, mudar a alimentação porque não quer morrer. E aí, a partir daí, começar a valorizar a vida. Então, em outras palavras, gente, né, o que acontece com Matraga, que é aquela morte, que é apanhar da maneira como apanhou, e ser morto, acabou não sendo, mas é passar por aquela experiência para olhar a vida de uma outra forma. Não quer dizer,
não quer dizer que ele já não estava olhando para a vida de uma outra forma. Implicitamente estava, mas ia demorar muito. Essa mudança, se fosse no ritmo dele, ele ia cometer um monte de atrocidades. É como se a vida chegasse e dissesse, para você chega. Você não vai continuar fazendo isso, não. Porque o processo de mudança está muito lento. Então vem cá, ó, toma isso daqui. Aí leva aquela pancada, não tem mais em Esteves das Pindaíbas, joga do precipício para levar esse choque, para você sofrer as dores e aprender. Mesma coisa um diabético, né? Come besteira, pô, agora não dá mais. É a vida dando aquela doença. Ó, se você não parar de comer essas coisas, você vai morrer de outras coisas. Agora, com essa diabetes, pelo menos, você vai parar de comer e não vai ter mais outros problemas. É horrível isso, né? É uma comparação que eu estou fazendo aqui, agressiva, inclusive. Mas se a gente for parar para pensar, quantos comportamentos não se modificam quando a pessoa começa a tomar consciência pela dor da maneira como agia diante da vida? Né? Então, nesse sentido, é para a gente parar para pensar. Essa história, gente, que a gente vê esse texto, linguagem estranha, sertão, padre, bababá, tem muita coisa para a gente pensar na nossa própria vida. Quando eu coloquei lá na plataforma que a literatura era conhecimento encarnado na vida, isso daqui não é só estudos escolares, era para a gente pensar muito além do texto e da historinha do Matraga. É para a gente perceber aqui o quanto que nós aqui também não somos Matraga. Né? Assim como a gente percebeu em relação a Macabeia, que é a mais fácil, porque Macabeia era ingênua, pura, né? Tinha um monte de coisa que, pô, é muito fácil eu me sentir uma Macabeia. E uma Matraga? É difícil. Às vezes eu não quero reconhecer as minhas sombras, eu não quero reconhecer e tomar horror. Se eu não reconhecer e tomar horror as minhas ações, como é que eu vou mudar? Se eu não consigo chegar a um processo de nadificação, como é que eu construo um novo sujeito? Ou eu vou continuar aceitando a vida inteira que eu sou assim mesmo e goste de mim quem quiser? Sobretudo se eu tenho consciência de que esse eu sou assim mesmo fere e magoa tantas pessoas, maltrata tantas outras, causa um problema na família, causa um problema, um mal-estar. Por que não mudar? Por que não buscar outras formas de existir? Buscar começar a pensar na nossa hora e vez na vida? É nesse sentido. Né? São essas as coisas. Vamos continuar. Vamos lá. Agora é muito interessante, porque a gente vai começar a ver, ele vai se mudar, gente. Veja que a mudança do homem, ele muda de lugar também, ele vai sair dali, daquela região, vai para uma casa afastada, que foi um dos últimos... uma das últimas propriedades que ele tem, e ele muda de vida, muda de casa, ele quer esquecer as coisas e trabalhar um novo homem. E detalhe, a partir dessa mudança, ele vai viver num lugar e vai passar por 3 tentações. Né? Aí a gente pensa lá, igual Cristo, a gente vai ver intertextualidade agora com passagens da Bíblia que são absurdas. Né? Ele vai passar por 3 tentações, assim como as 3 tentações de Cristo. Né? E a gente vai ver como ele vence essas tentações. É muito bonito isso. E aí a gente também tem que trazer isso para a nossa vida também. Né? Quando a gente começa a pensar em mudar, quando a gente pensa em querer mudar, o quanto que nós somos tentados, né, a continuar sendo aquele velho homem, a não ter as modificações necessárias. Né? É isso aí. Então, fazer o seguinte, vamos continuar. Darisa, se quiser falar alguma coisa antes de continuar a leitura. Eu quero fazer um comentário, sim. Quando o cristianismo surge como religião, a proposta era exatamente de fazer com que qualquer sujeito tivesse para com o outro um tratamento semelhante ao que gostaria de receber. Esse é o choque, é a transformação absurda que acontece com o surgimento do cristianismo. Por exemplo, imaginem pessoas que eram inimigas, um médico inimigo de um outro e teria que atendê-lo porque de agora em diante essa religião deveria dissolver todas essas animosidades, esses ódios, essas brigas entre grupos, entre países, entre pessoas, entre comunidades que se odiavam. Então, a comunidade judaica, por exemplo, resistiu muito à adesão do cristianismo, justamente porque, primeiro, no sábado é o sábado sabático, em que o judeu não trabalha. Como que o judeu ia atender
no caso de qualquer profissão que a gente imagine, que tivesse que trabalhar numa emergência no sábado, ou um médico atender um paciente no sábado. Haveria que romper com tradições do seu grupo, da sua cultura, para aderir àquele princípio que é muito maior, que é tratar o outro como igual. Quer dizer, é um princípio belíssimo que muitas pessoas falam que o cristianismo é o platonismo dos pobres. E lembrando que é uma maneira de fazer com que tudo de negativo que se tinha em relação às pessoas se dissolvesse, porque é uma coisa muito maior, que é o sentimento de ser cristão, é cuidar do outro. Eu não estou fazendo nenhuma apologia de religião nenhuma. Estou apenas falando que é um princípio que nós devemos perseguir, porque é um princípio muito bom de cuidar do outro, zelar pelo outro, e zelar pela nossa vida também. E, então, independente de seguir o cristianismo ou não. Só que o cristianismo deu uma forma mais, em forma de religião, para que muitas pessoas aderissem. É uma das religiões que tem o maior número de seguidores, segundo o historiador Leandro Carnal. Então, isso é uma coisa independente de qualquer religião que os alunos tenham. Esse princípio nós devemos ter conosco, independente de praticarmos a religião A, B, C ou D. De ir à igreja, não ir à igreja, de ser ateu, não importa. Importa é que é um princípio sagrado que nós devemos alcançar para que a gente tenha uma vida em paz com o outro, né? Que a gente tenha respeito pelo outro. Eu lembrei muito da ideia do número 3, que a Pâmela que perguntou. O 3 é a ideia da trindade, é o número perfeito. Né? Ele não está restrito a, como ela achou que fosse a mulher e a filha, né? Realmente ele vai ter, talvez, a primeira alusão à questão religiosa de Deus, né? Que você, embora você imagine que tenha colocado para uma tentação mais posterior, né? Que vai surgir ao longo da narrativa, mas a ideia de ele passar a ter uma vida tão honrosa, tão bonita, e completamente à parte, e como botando um pá de cal no homem que ele foi, e se refazendo completamente. Pelo trabalho, que é um dado importantíssimo, que o padre sugere ele trabalhar um dia ajudando várias pessoas, um dia como se fosse 3, e ajudando várias pessoas sempre, e também pela questão de refazer a potência da maldade que estava dentro do Nho Augusto, que agora vai, à medida que a narrativa vai prosseguindo, já vai vendo que o Cadu até já adiantou, haverá a mudança, é uma mudança não só interior, e a adesão àquele princípio do cristianismo de ajudar ao próximo, mas também a mudança do lugar. Haverá uma transformação, a mudança desse lugar também, o espaço físico também vai ajudá-lo a ter, a consagrar essa mudança interna do Nho Augusto, e que vai, naturalmente, fazer com que os pretos, o preto e a preta, sejam considerados pai e mãe, porque eles, de agora em diante, agem, né? Pai e mãe não precisa ser biológico, pai e mãe é aquele que orienta, que cuida, que leva o filho para um lugar melhor, que aconselha, que diz não, que esse não é o caminho certo. Então, esses são os pais verdadeiros que vão acompanhar o Nho Augusto nessa nova caminhada, esse novo tempo que vai surgir para ele. Bom, parar de comentar, tá? Chega. Você já falou tão bonito, eu adoro ouvir você falar, Cadu. Você dá uma aula tão extraordinária, tão bonita, que não precisava ninguém falar. Ô, Darisa, a gente agora vai ter que arrumar um jeito, quando retornar às aulas, de dar aula junto, porque eu agora estou completamente... É verdade. Eu estou viciada. Não, independente dessa sua leitura, porque eu fico aqui, cara, segurando as lágrimas aqui. Seus comentários, você tem uma riqueza, né, de conhecimento, um arcabouço cultural absurdo. Então, eu estou aqui aprendendo, eu sou menino, né, perto do conhecimento que você tem. Eu fico aqui ensaiando e apalpando, e a gente tem que dar um jeito no ensino presencial, tá articulando aulas aí, pegando as mesmas turmas,
Vamos criar alguma coisa aí. Com certeza. A gente tá junto e misturado nessa história. Junto e misturado. E com o seu Felipe Filósofo também, que ele não escapa da gente, não. Ainda tem ele. Tem ele também, escapa não. Pensando Vamos lá. Onde foi que... Olha, meses e dias, né? Meses, não. Não, acho que você leu essa Já parte. foi. Na página 17. Isso. Na página 17. Tá, Senhor, nunca mais seria... Peraí. Mostra para mim, Pamela, onde é que eu começo. É porque eu tô pelo computador, pelo PC aqui. Tá. Aí tô no telefone também. Peraí, deixa eu ver. Larissa. Eu acho que espantava as ideias tristes, não é não? Isso, aí, ó, onde ela tá marcando. Tá. Eu estou acompanhando pelo meu livro, que fica mais fácil, porque quando você sobe, eu fico perdido. Também. Tá. Deixa eu só achar aqui que eu já pego no já, como diz o livro. Na página 17. Não, porque a minha outra. Estou no livro mesmo, é meu 300 e pouco a página. Olha só, é muito importante isso. A Darisa vai começar exatamente desse parágrafo. Espantava as ideias tristes, tá, gente? Eu só queria comentar uma coisa aqui, que é muito importante, essa palavra senda. Essa palavra senda aqui, gente, isso é uma palavra-chave nas histórias do Guimarães Rosa. Senda, caminho, vereda, tá? Isso tudo aqui é que vai traçar os destinos, né? Ou seja, é o caminho por onde a gente percorre. A senda da conversão é como se fosse o caminho da conversão, de converter mesmo, né? De Inho Augusto, de Augusto Matraga, tá? Então, senda da conversão é caminho da conversão, ou seja, seria as veredas da mudança, um novo caminho que ele vai traçar na vida dele para mudar, que é, né? Ou seja, espantando ideias de tristeza e buscando uma vida mais serena e de alegria, tá? Então, vamos prestar muita atenção na leitura dela agora. Vai lá, Darisa. Obrigada. Espantava as ideias tristes e, com o passar do tempo, tudo isso lhe foi dando uma espécie nova e muito serena de alegria. Estava resignado e fazia cumpridos progressos na senda da conversão. Quando ficou bom para andar, escorando-se nas muletas que o preto fabricara, já tinha os seus planos, menos maus, cujo ponto de início consistia em ir para longe, para o sítiozinho perdido no sertão mais longínquo, uma data de 10 alqueires, que ele não conhecia nem pensara jamais que teria de ver, mas que era agora a única coisa que possuía de seu. Antes de partir, teve o compadre uma derradeira conversa, muito edificante e vasta. E junto com o casal de pretos samaritanos, que é o hábito de se desvelarem, agora não podiam deixar nem por nada, pegou o chão sem paixão. Largaram a noite, porque o começo da viagem teria de ser uma verdadeira escapada. E, ao sair, Nhon Augusto se ajoelhou no meio da estrada, abriu os braços em cruz e jurou: eu vou para o céu e vou mesmo, por bem ou por mal, e a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja porrete. E os negros aplaudiram e a turminha pegou o passo, a caminho do sertão. Foram norte afora, na derrota dos criminosos fugidos, dormindo de dia e viajando de noite, como cativos amocambados de quilombo a quilombo, para além do bacupari, do boqueirão, da broa, da vaca e da vacaria, do peixe bravo, dos tachos, do tamanduá, da serra fria e de todos os mundos arraiais jazentes na reta das léguas, ao pé dos verdes morros e dos morros de cristais brilhantes, entre as varjarias e os cordões de mato. E deixavam de lado moendas e fazendas, e as estradas com cancelas, e roçarias e sítios de monjolos, e os currais do Fonseca, e a pedra quadrada dos irmãos Trancoso. E mesmo as grandes casas velhas, sem gente mais morando, vazias como com seus currais. E dormiam nas brenhas, ou sob as árvores de sombra das caatingas, ou em ranchos de que todos são donos, à beira das lagoas com patos e das lagoas cobertas de mato. Atravessaram o rio das Rãs e o rio do Sapo, e vieram por picadas penhascosas e sendas de pedregulho contra as serras azuis e as serras amarelas, sempre,
depois por baixadas com outeiros, terras mansas. E em paragens ripuárias, mas evitando a linha dos vales, sob o voo das garças, os caminhos por onde as boiadas vêm, beirando os rios. E assim se deu que, lá no povoado Tombador, onde às vezes, poucas vezes, somente com transviados de boa rota, passavam os bruaqueiros tangendo tropa, ou uns baianos corajosos migrando rumo sul, apareceu um dia um homem esquisito que ninguém não podia entender. Mas todos gostaram logo dele, porque era meio doido e meio santo, e compreender deixaram para depois. Trabalhava que nem um afatigado por dinheiro, mas no feito não tinha nenhuma ganância e nem se importava com acrescentes. O que vivia era querendo ajudar os outros. Capinava para si e para os vizinhos do seu fogo, no querer de repartir, dando de amor o que possuísse. E só pedia, pois, serviço para fazer, e pouco ou nenhuma conversa. O casal de presos que moravam junto com ele era quem mandava e desmandava na casa, não trabalhando nada e vivendo no estadão. Mas ele tinha-no visto morejar até dentro da noite de Deus, quando havia luar claro. Nos domingos, tinha o seu gozo de tomar descanso, batendo mato o dia inteiro, sem sossego, sem espingarda nenhuma e nem nenhuma arma para caçar. E de tardinha fazendo parte com as velhas corocas que rezavam o terço ou os meses dos santos. Mas fugia às léguas de viola ou sanfona, ou de qualquer outra qualidade de música que escuma tristezas no coração. Quase sempre estava conversando sozinho, e isso também era de maluco, diziam, porque eles ignoravam que o que fazia era apenas repartir, sempre que achava preciso, a fala final do padre. Cada um tem a sua hora e a sua vez, você há de ter a sua, e era só. E assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio, direitinho desse jeito, sem tirar e nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada, ou é um caso acontecido, não é um caso acontecido, não, senhor. Quem quisesse, porém, durante esse tempo, ter dó de Nhô Augusto, faria grossa bobagem, porque ele não tinha tentações, nada desejava, cansava o corpo no pesado e dava rezas para a sua alma. Tudo isso sem esforço nenhum, como os cupins que levantam no pasto murundus vermelhos, ou como os tico-ticos que penam sem cessar para levar comida ao filhote de pássaro preto, bico aberto, no alto mamoeiro, a pedir mais. Esta última lembrança era do povo do Tombador, já que em toda parte os outros implicam com os que deles se desinteressam, e que o pessoal nada sabia das alheias águas passadas, nem que o negro e a negra eram agora pai e mãe de Nhô Augusto. Também não fumava mais, não bebia, não olhava para o bom parecer das mulheres, não falava junto em discussão. Só o que ele não podia era se lembrar da sua vergonha. Mas ali, naquela biboca perdida, fim de mundo, cada dia que descia ajudava a esquecer. Mas... Ô, Darisa, só um minuto, deixa eu só fazer aqui uns comentários, é bem rápido, tá? Primeiro, já lembrando, Larissa, sobe um pouquinho aqui, pega o parágrafo que diz assim, e assim se passaram pelo menos 6 meses, aliás, 6 ou 6 anos e meio. Isso, e assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio, direitinho deste jeito, sem tirarem nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada, e não é um caso acontecido, não, senhor. Gente, tem que ter muita atenção isso daqui. Isso, o que está sendo colocado aqui, isso daqui dentro da teoria da literatura, isso daqui é muito, mas muito debatido, muito, o tempo todo. E o Rosa, ele coloca isso daqui de uma forma genial, na minha opinião. Eu adoro esse parágrafo, é um parágrafo que passa batido pelo seguinte... a arte, gente, todo tipo de manifestação artística, ele pode, sim, de alguma forma, representar uma realidade, pode ter uma relação que eu chamaria de cópia, vamos colocar assim, né, da realidade. Mas a arte em si, ela é uma realidade singular, única, né? Essa cópia que a gente estabelece, essa representação que a gente estabelece com a realidade, é algo nosso, é algo do leitor, tá? Mas a obra em si, ela não tem nenhuma obrigação com nada, tá?
Tá? Então, assim, por mais que eu diga e faça intertextualidades desse texto com passagens bíblicas, esse texto aqui ele não está comprometido com nada, com o cristianismo, com as passagens propostas na Bíblia, não está comprometido com nada, porque isso daqui é uma história inventada, não é um caso acontecido, não, Senhor. E aí, por ser inventada, tem a sua própria alma. Veja, tem a sua própria vida, que é a vida dentro da ficção. Tá? E é muito importante a gente falar isso, porque as grandes obras de arte, elas, na verdade, elas conseguem vencer o seu tempo quando elas não se prendem a contextos, sejam eles quais forem. Sobretudo contextos que tentam relacionar com a realidade, que tentam tirar da arte, da ficção, aquilo que lhes é próprio. Né? Então é muito importante a gente pensar nisso. E estou dizendo isso porque, às vezes, se a gente for parar para pensar, até mesmo em músicas que a gente ouve, a gente pega aí grandes poetas, né, da nossa MPB, essa música ela está associada a esse período da nossa história no Brasil. Vamos ter cuidado. Se a gente chega a essa conclusão com uma base explícita do que está sendo colocado ali, talvez aquela arte ela esteja até voltada mais para uma questão panfletária do que propriamente sendo movida por um aspecto próprio individual. E aí, sendo assim, muito dificilmente ela resistirá ao tempo, porque ela dependerá... Só um minutinho, filha, só um minutinho. Porque ela dependerá do seu contexto de produção para poder continuar existindo. Agora, uma arte que não se prende a esse contexto de produção voltada a uma determinada realidade, ela perdura. Por quê? Porque, além de admitir várias leituras, ela vai admitir também uma representação com um novo momento, com uma outra coisa, se a gente quiser, né, fazer uma representação da arte com algo dentro da realidade. Né? Mas, veja, é importante a gente pensar no mecanismo que tem vida própria, que existe nele mesmo, né? Isso daí enriquece muito. Então, quando o narrador coloca, né, veja, isso daqui não é uma história inventada, isso daqui não é, sem mentira nenhuma, porque isso daqui é uma história inventada. Então, usa o história, né, sem o H, ele usa o história, né, já para garantir, para ratificar, para confirmar a ideia de invenção. Né? A ideia de ficção, né? Então uma história inventada e não um caso acontecido, não, senhor, né? Então, para a gente deixar claro isso abre, gente, isso enriquece o texto e abre para uma possibilidade de leituras que é absurda, tá bom? Então, parar para pensar nisso daqui. Uma outra coisa que que a gente foi vendo aqui, que eu acho muito legal, é que é o seguinte: o indivíduo ele não muda de uma hora para outra, ele não se constrói de uma hora para outra. Então, uma traga que alcança uma nadificação, ou seja, um estado de nada, e vai se reconstruir num novo homem, ele é uma traga que está tateando e buscando nessa construção as suas novas maneiras de ser. E aí, não é à toa que é muito bonito aqui, né, que ele coloca que ele era um homem... o povo, ao vê-lo, o povo achava esquisito, porque ele era um homem meio santo, meio doido, né? Mas todos gostaram dele. Vamos ver se você acha esse parágrafo. Está um pouquinho mais acima. Você sobe mais um pouco, Larissa? Mas todos... Isso, está aqui. Mas todos gostaram dele, porque era meio doido e meio santo, e compreender deixaram para depois. Né? E aí... Porque é exatamente isso. E assim, eu fico imaginando esse Augusto Matraga, né, na nossa frente. Então, um homem que traz algumas características que passam para a gente um ar esquisito, um certo temor, mas, ao mesmo tempo, é um homem bondoso que faz as rezas, que participa das rezas com as velhas corocas. E, veja, é um homem que vai buscando, através das próprias sintonias, afastar as tristezas, porque era isso que ele precisava. Então, se, de repente, numa determinada viola ou sanfona, viesse uma música que lhe trouxesse uma melancolia,
ele preferia, naquele momento que ele estava nesse trabalho de conversão, não estar envolvido dentro daquela sintonia. Então, eu acho que é legal a gente pensar a nossa vida também, né? Eu fico vendo pessoas, se você se envolveu em algo que te fez mal durante a sua vida, né? E você pretende mudar a sua vida, traçar uma nova senda, ou seja, um novo caminho, uma nova vereda, é muito importante você começar a se afastar daquelas coisas que vão te trazer lembranças melancólicas, que vão te trazer tristeza, até chegar o momento que você possa ressignificar, que é o que vai acontecer com o Matraga aqui. Quando ele ressignifica tudo, aí as coisas mudam. Aí ele volta a fumar, ele volta a ouvir música, ele volta, inclusive, a ver mulheres, né? Nesse momento é muito importante, porque enquanto ele está nesse trabalho, nessa senda de conversão, ele percebe os limites que ele próprio tem. E não há nada de errado nisso. Né? Não há nada de errado nisso. E essa história mostra isso para a gente. Então, não ouvir sanfona ou não ouvir viola com aquelas canções, com aquelas músicas que poderiam lhe trazer tristeza, é para ele uma condição inicial. Né? E aí, gente, pensem em vocês e na vida de vocês, né? Todas as coisas que, a partir do momento que vocês pensarem, agora eu vou mudar de vida, né? Um dia vocês podem casar, né? Que sejam muito felizes num para sempre com a família de vocês, mas pode dar tudo errado. De repente, vocês podem olhar para o relacionamento e falar, poxa, e aí, vão ficar, no fim do relacionamento, no término, vão ficar ouvindo as mesmas músicas do primeiro encontro, de quando foram felizes, ou vão afastar todas essas incidências que vão lhes causar escuma, tristeza no coração, e aí eu estou usando o termo aqui do texto, né, até ressignificar isso tudo e sentir o coração forte de novo, uma serena alegria, para daí para frente poder, né, a partir de uma ressignificação, né, ouvir o que quiser e fazer o que quiser. Né? Então é nesse sentido. Tá? Então, essas passagens aqui não podiam ficar perdidas. Agora, volta lá para baixo, Larissa, que eu quero pedir para a Darisa continuar. Né? Eu acho que a Darisa leu essa parte, também não fumava mais, não bebia, não olhava para o bom parecer das mulheres. Você leu essa parte, Darisa? Leu, né? Então, veja, ele não fazia nada disso. Gente, era uma condição para aquele ser que estava em trabalho de construção necessária. Isso se modifica ao longo da história. Né? Ele diz assim, ai, mãe Quitéria, eu acho que Deus está tirando o peso de cima de mim. Né? Deus ajuda quem se ajuda. Ele próprio estava nesse trabalho, nessa busca. E aí, Deus, né, dentro da concepção dele de fé, que ele tem num Deus, numa realidade que transcende, ele entende que isso está acontecendo. Então, no mínimo, é um trabalho conjunto, é um trabalho que ele próprio, através da própria iniciativa, se dispõe, e Deus, dentro desse contexto, é aquele que lhe dá forças para não desistir, para não ceder às tentações e ao cansaço. Também acho, gente, que isso serve para tudo na vida. Serve para a gente aqui na plataforma. Estudar desse jeito não dá, vou desistir. Né? Não, vamos nos colocar em ação, né? Porque a vida, porque as coisas vão trazer para a gente um entendimento, que é o que a gente tem para hoje, e talvez seja o necessário, né? O que dá. Até chegar ao ponto de ressignificar, de pensar num dia de caramba, era muito bom estudar da maneira como a gente estudava, mesmo estando longe. Né? A gente ressignifica. A palavra ressignificação, gente, é uma palavra-chave para tudo. Tá bom? Então, ressignificar é muito importante. Tharisa, continua, por favor. Eu queria só comentar aquela parte que ele disse que a história é inventada, sim, senhor, que faz questão de fazer esse comentário, antes de dar seguimento à minha leitura, Cadu, falar sobre aquela parte, que eu não lembro onde é que está. Que aqui é a história inventada. A literatura tem um estatuto completamente diferente do mundo concreto, daquilo que se fala, que se conta do jornalismo. É uma outra possibilidade de realidade que poderia muito bem acontecer.
Mas quando a literatura se assemelha, é espelho da realidade, ela perde completamente a sua beleza, a sua grandeza. Qualquer texto que se aproxime de uma história que é espelho, que mimetiza, que copia a realidade, ela é um texto que não vai além, que não perdura, que não tem valor como arte nenhum. Então, exatamente essa dimensão que o Cadu falou um pouco atrás, só que ele falou muito mais bonito, né, muito mais competência, esse valor grandioso que a literatura tem, que é uma outra realidade construída dentro da história e que o narrador, que é construído por um autor, que tem uma dimensão do mundo, ele conhece o mundo por um olhar dele particular, ele vai construir uma nova realidade a partir da sua experiência, da sua leitura, da sua sensibilidade, e construir um mundo que poderia muito bem acontecer, sim, mas que jamais é cópia da realidade. Então, isso é importante que a gente saiba. Quanto mais esse texto, essa realidade construída, e fica claro que é uma realidade construída, mais valor, mais grandioso é o texto. Mas é bom deixar claro que, mesmo sendo história inventada, essa história, quem poderia ter conhecido com algum, quem sabe, Augusto Esteves, tão sem noção, tão violento quanto o Augusto Matraga. Talvez que não tivesse tido a mesma oportunidade que ele de se converter, se transformar num homem melhor. Tivesse a mesma oportunidade. Então, esse dado entre a diferença de ficção e realidade tem que ficar sempre muito claro para a gente. Posso continuar, Títia? Bom, mas como tudo é mesmo muito pequeno e o sertão ainda é menor, houve que passou por lá um conhecido velho de Nhô Augusto, o Tião da Teresa, à procura de 300 reses de uma boiada brava, que se desmanchara nos gerais do Alto Urucuia, estourando pelos 100 caminhos do fim do Chapadão. Tião da Teresa ficou bobo de ver Nhô Augusto. E como era casca grossa, foi logo dando as notícias que ninguém não tinha pedido. A mulher, dona Dionora, continuava amigada com seu Ovídio, muito de bem os dois, com tensão até de casamento de igreja, por pensarem que ela estava desimpedida de marido. Com a filha, sim, é que fora uma tristeza. Crescera sã e se encorpara uma mocinha muito linda, mas tinha caído na vida, seduzido por um cometa que a levara do arraial, para onde não se sabia. O major com o Silva prosseguia mandando no Murici, arrematar as 2 fazendas de Nhô Augusto. Mas o mais mal arrumado tinha sido o Kim, seu antigo camarada, o pobre Kim Recadeiro. Se a lembra? Pois o Kim tinha morrido de morte matada, com mais de 20 balas no corpo, por causa dele, Nhô Augusto, quando soube que seu patrão tinha sido assassinado de mando do major. Não tivera dúvida. Jurou desforra, beijando a garrucha, e não esperou café coado. Foi cuspir no cangaçu detrás da moita. E ficou morto, mas já dentro da sala de jantar do major. E foi de matar 2 capangas e ferir mais um. Para, Tião! Chega! Não quero saber de mais coisa nenhuma. Só te peço que é para parar de fazer conta que não me viu. E não contar para ninguém, pelo amor de Deus, por amor de sua mulher, de seus filhos e de tudo o que para você tem valor. Não é mentira muita, porque é a mesma coisa e como se eu tivesse morrido mesmo. Não tem mais nenhum Nhô Augusto Esteves das Pindaíbas, Tião. Estou vendo mesmo, estou vendo. E Tião da Teresa pôs nos olhos, na voz, no meio aberto da boca, tanto nojo e desprezo que Nhô Augusto abaixou o queixo e nem adiantou repetir para si mesmo a jaculatória do coração manso e humilde. Foi de sair para trás das bananeiras, onde se ajoelhou e rejurou. Para o céu eu vou, nem que seja a porrete. E foi bom passo que nesse dia um homem chamado Romualdo, morador à beira da cava, precisou da ajuda para tirar uma égua do atoleiro. Nhô Augusto teve trabalho até tarde da noite, com fogueira acesa e tocha na mão. Mas daí, em seguida, ele não guardou mais poder para espantar a tristeza. E com a tristeza, uma vontade doente de fazer coisas mal feitas, uma vontade sem calor no corpo, só pensada.
como que se bebesse e cigarreasse, ficasse sem trabalhar nem rezar, haveria de recuperar sua força de homem e seu assento de outro tempo, junto com a pressa das coisas, como os outros sabiam viver. Mas a vergonha era atrasada, e o castigo? O padre bem que tinha falado, você em toda a sua vida não tem feito senão pecados muito graves, e Deus mandou esses sofrimentos só para um pecador poder ter a ideia do que é fogo do inferno, Sim, era melhor rezar mais, trabalhar mais e escorar firme para poder alcançar o reino do céu. Mas o mais terrível era que o desmanzelo de alma em que se achava não lhe deixava esperança nenhuma do jeito de que o céu podia ser. Desonrado, desmerecido, marcado a ferro feito reis, mãe Quitéria. E assim tão mole, tão sem homência. Será que eu posso mesmo entrar no céu? Não fala fácil, meu filho. Está, debaixo do angu tem molho, e atrás do morro tem morro. Isso sim, cada um tem a sua vez, e a minha hora há de chegar. Enquanto isso tudo, Nhô Augusto estava no escuro e sozinho, cercado de capiaus descalços, vestidos de riscado e siriguilha tinta, sem padre nenhum com quem falar. E essa era a consequência de um estouro de boiada na vastidão do Planalto, por motivo de uma picada de vespa na orelha de um marruás bravio, combinada com a existência neste mundo do Tião da Teresa. E tudo foi bem assim, porque tinha de ser, já que assim foi. Apenas Nhô Augusto se confessou aos seus pretos tutelares longamente, humanamente, e foi essa a primeira vez. E no fim desabou, que era demais o que estava purgando pelos seus pecados, e que Nosso Senhor se tinha esquecido dele. A mulher feliz morando com o outro, a filha tão nova, já na mão de todos, rolando por este mundo ao Deus dará, e o Kim recadeiro, um rapazinho miúdo, tão no desamparo, e morrendo como um homem por causa do patrão, um patrão de borra, que estava para ali no escondido, encostado, que nem como se tivesse virado mulher. O resto é peso para dia, mãe Quitéria. Mas como é? Como é que eu vou me encontrar com o Kim lá no Deus? Com que cara? Já fui zapte, já pus fama em feira, mãe Quitéria, na festa do Rosário, na Tapera, e um dia em que enfrentei uns 10 fazendo todo mundo correr. Desarmei e dei pancada no Sergipão Congo, mãe Quitéria, que era a mão que desce mesmo monstro matador. E a briga com a família inteira, pai, irmão, tio da moça, que eu tirei de casa, semana antes de se casar. Vira o demônio de costas, meu filho. Faz o que o padre mandou. E é o diabo mesmo, mãe Quitéria, eu sei. Ou então é castigo, porque eu vou me lembrar dessas coisas logo agora. Que o meu corpo não está valendo, nem que eu queira, nem para brigar com homem, nem para gostar de mulher. Rezo o credo. Mas o Augusto, que estava de cócora, sentou-se no chão e continuou. Tem horas em que fico pensando que, ao menos por honrar o Kim, que morreu por minha causa, eu tinha a ordem de fazer alguma vantagem. Mas eu tenho medo. Eu sei que o inferno, como o inferno é, mãe Quitéria. Podia ir procurar o coitadinho da minha filha, que talvez esteja sofrendo, precisando de mim. Mas eu sei que isso não é eito meu. Não é, não. Tenho é de ficar pagando minhas culpas, penando aqui mesmo sozinho. Já fiz penitência esses anos todos e não posso ter prejuízo deles. Se eu quisesse desperdiçar essa penitência feita, ficasse uma coisa e sem outra. Sou um desgraçado, mãe Quitéria, mas meu dia há de chegar, a minha vez. E assim, nesse parado, Nhô Augusto foi indo muito tempo, se acostumando com os novos sofrimentos, mais meses. Mas sempre saía para servir aos outros quando precisavam, ajudava a carregar defuntos, visitava e assistia gente doente e fazia tudo com uma tristeza bondosa, a mais não ser. Isso. Aí, Darisa, a nossa leitura vai parar aqui. A gente só faz uns comentários agora disso daqui que leu e aí a gente encerra. Aí continua a leitura amanhã. Aqui, gente, então, olha só. Olha a que tentação o Matraga foi exposto. Né? O Tião da Teresa aparece, fica... Se você puder voltar, Larissa, lá para o parágrafo que diz assim: Tião da Teresa ficou bobo de ver Nhô Augusto. O parágrafo começa assim.
E o Tião da Teresa chega, gente, ele vê, primeiro ele fica bobo de ver o Augusto, que, pô, do tipo, caramba, ele não morreu? O que esse cara tá fazendo vivo? Né? Ele passa, né, tava levando lá um monte tava com uma boiada levando, e aí passou pela região onde o Augusto estava. Como o Tião sabia que o Iô Augusto era casca grossa, já foi logo falando tudo, mesmo sem o Iô Augusto perguntar nada. E aí a primeira coisa que fala, né, que é da dona Dionora, fala da esposa, que continua muito bem amigada com seu Ovídio, e que inclusive estão pensando em casamentos, porque já que o marido morreu, não era pecado, né? E fala da filha, né, que a filha caiu no mundo, um cometa, né? Ou seja, alguém veio, pegou aquela menina e levou, sabe-se lá para onde. Né? Caiu no mundo, estava sendo prostituída, provavelmente, vivendo na mão de um e de outro. Ou seja, um fim trágico para a filha dele. Era a filha. Ele sentia saudade. Veja que quando ele começa nessa senda de conversão, as primeiras reflexões vêm em cima da saudade da mulher e da filha. Né? Fala do seu Major Consilva, que matou o Kim Recadeiro. Gente, o Kim Recadeiro era o maior medroso. Mas ao pensar que o patrão tinha morrido, tomou coragem e quis vingança. Chegou até a matar alguns dos jagunços do major, mas acabou sendo morto. Né? Mas foi lá, porque queria vingar a morte. E aí, diante disso tudo, é sensacional, porque ali, ó, tá, ó, para, chega, Tião! Né? Ao ouvir aquilo tudo, ele fala, para, chega, Tião! Não quero mais saber dessas coisas, né? E aí ele diz, só te peço é para fazer de conta que não me viu e não contar para ninguém, pelo amor de Deus, por amor de sua mulher e de seus filhos e de tudo que você tem de valor. E ele diz, ó, não é mentira muita, porque é a mesma coisa em como se eu tivesse morrido mesmo. Gente, ele fala isso com as palavras dele. É como se eu tivesse morrido mesmo. Então, a metáfora da morte, a metáfora do precipício, a ideia do nada está contida agora literalmente nas palavras dele. Olha como é que o texto vai se rearranjando para a gente, leitor, não ter dúvida daquelas primeiras palavras que estão lá gratuitamente. Matraga não é nada. Ele próprio assume que morreu. Mas morreu como se está vivo? Morreu aquele homem. Chega, Tião. Aquele homem não existe mais. E aí ele próprio, olha que paralelismo irônico sensacional. Não tem mais em Iô Augusto Esteves das Pindaíbas, Tião. Por que é um paralelismo? Porque está estabelecendo uma relação paralela, uma relação semelhante com algo que já foi dito aqui no texto. Só que não foi dito por ele, foi dito pelo inimigo dele, por isso que é irônico. Lembra? Vamos lembrar lá a fala lá do Major Consilva lá em cima. Tem mais algum Iô Augusto Esteves das Pindaíbas? E o jagunço responde, não tem mais não. Aí agora ele vem com paralelismo irônico, ou seja, ele traz paralelismo porque eu trago de novo aquela sentença de uma outra maneira, obviamente, mas coloco ali, né, a ideia, não tem mais não, ou seja, aquele homem morreu. Para eles, morreu mesmo, fisicamente. Para mim, morreu existencialmente. Existencialmente, aquele homem não existe mais. Aquele homem agora passa pela senda da conversão. Então, eu acho que quando um teórico, quando o Antônio Cândido faz uma avaliação de um texto como esse, como um dos 10 melhores do mundo, é também pela riqueza que existe na própria composição, né? A gente pensa aqui nas ideias, a gente pensa numa série de coisas, mas tem uma riqueza de composição fantástica, uma retomada através de um paralelismo irônico de uma fala de um inimigo para expressar uma outra condição, uma outra situação. Eu saio de uma morte física para uma morte existencial, é fantástico. É a construção de um novo homem, né? E aí, ó, estou vendo, né? Então, estou vendo mesmo, né? Ou seja, a decepção do Tião, porque, pô, aquele homem casca grossa, cadê aquele homem? E aí é muito legal, porque o Iô Augusto, gente, ele não tem mais nenhum Augusto Esteves das Pindaíbas, ele diz isso, mas veja que ele está na conversão, ele não ressignificou, ele ainda não chegou a ter a sua hora e vez, ou seja, aquela mudança, em outras palavras, é mudar de...
Tanto que ele entra no conflito, ele está passando por uma tentação. Quando Tião vai embora, ele desabafa com Mãe Quitéria. Né? Ele começa, mas veja que é tão difícil essa tentação que nem a jaculatória, né? Que diz lá, manso e humilde de coração, tornai meu coração semelhante ao vosso. Nem isso funciona, a ira é tanta, né? E veja que aí eu tenho aqui a construção de um homem, e é belíssimo, para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Ele repete isso, ele já tinha dito isso mais lá atrás, né? Ou seja, aquele homem bronco, aquele homem violento, ele está tentando a conversão dele. Então ele não vai virar santo e falar delicado de uma hora para outra, falar com palavras sutis. Ele ainda tem aquela selvageria dentro dele, mas ele quer ir para o céu. Né? Ir para o céu é uma metáfora de uma nova construção, de um novo homem, de uma nova vida. Tem ambiguidade, a gente pode pensar no céu religioso também. O leitor recepciona do jeito que ele quiser. Mas mais do que isso, de uma forma mais ampla, o céu, ele é uma metáfora de reconstrução. E não tem como eu reconstruir nada na minha vida se eu almejo vingança, se eu tenho sede de sangue, de vingança pelas coisas que estão lá atrás, que fazem parte do velho homem, que não são mais minhas. Então, nesse sentido, é sensacional. Para o céu eu vou, nem que seja porrete. E veja, nem que eu tenha que porretar a mim mesmo. Ou seja, diante daquele monstro que quer surgir para se vingar, que é tomado. Não, nem que eu tenha que me porretar a mim mesmo para poder me acalmar e parar e não pensar mais nessas coisas, mas eu não vou. E aí ele começa... Porque, veja, ó, no parágrafo mais abaixo ele diz, ó, mas daí em seguida ele começou a sentir o quê? Ele não conseguiu espantar as tristezas. E ele teve vontade doente de fazer coisas mal feitas. Olha só, uma vontade doente de fazer coisas mal feitas, uma vontade sem calor no corpo, né? Ou seja, uma vontade que era só pensada. Olha só como é que aqueles pensamentos vão sendo vão tomando forma novamente, ó, dentro dele. E aí, como resistir a isso? Né? Baixa só mais um pouquinho, Larissa, o texto. Só um pouquinho. Isso. Ó, tá bom. Ótimo. Ó, veja. E aí, ó, veja, e ele continua dizendo, ó, mas vem essa vontade de tomar vingança, mas ao mesmo tempo, veja, ó, olha o conflito do homem, ó, a lembrança das palavras sábias do padre, ó, que você, ó, tem muitos pecados graves, né? E uma reflexão, ó, que Deus mandou esses sofrimentos, os sofrimentos que ele está vivendo, só para a gente ter uma ideia do que é o fogo do inferno. Então vamos lá, gente, inferno, eu posso tomar um inferno religioso se eu quiser na minha leitura? Posso. Só que esse inferno aqui é muito mais amplo. Quando eu digo a minha vida está no inferno, não é porque eu estou no inferno, é porque a minha vida não está boa. Então, esse inferno aqui, ele tem... Veja, eu posso construir uma leitura, um significado, uma interpretação muito mais ampla. Esse inferno que são as dores, que é a solidão, o isolamento que ele vive longe da família, sem amor, né? As dores físicas também que ele sentiu, tudo isso compõe esse inferno. Né? Então, ó, veja, ó, isso tudo é para você pensar, meu amigo. Ó, isso daqui, ó, você está vivendo essas experiências para sentir, para perceber, para ter a ideia do que é o fogo do inferno. O que é ruim ainda pode ficar ainda pior, meu amigo. Sabe, as coisas podem chegar ao ponto máximo. Né? E aí, ó, veja, vai baixando mais um pouquinho, Larissa. Ó, ele pensa, era melhor rezar, né? Era melhor alcançar o reino do céu. Olha que bonito, gente. Né? Era melhor... era melhor ter esperança, né? Mas veja que ele está pensando nisso, e aí vem um conflito. Pensamentos bons, pensamentos maus. Culpa. Veja, desonrado, desmerecido, marcado a ferro. Veja, olha, Mãe Quitéria, né? Como tão sem homência, olha que legal a palavra, tão sem homência. Né? Ou seja, a característica de homem, você não é homem, não? Eu estou,
está sem homência, palavra maravilhosa. Será que eu posso, sem essa homência, sem ser o homem, né? Será que eu posso mesmo entrar no reino do céu? Né? E a mãe Quitéria ali, sempre não fala fácil, meu filho, né? E aí, sempre, ó, olha que bonito, debaixo do angu tem molho e atrás do morro tem morro. Né? Ou seja, até visualizar, até chegar a conclusões, não é tão simples, há uma complexidade, há uma série de questões, meu filho. Né? Acalma o teu coração. Aí, ó, isso sim, cada um tem a sua vez e a minha hora há de chegar, a esperança o tomando de novo, né? Aí, ó, baixa mais um pouquinho, Larissa. Aí, ó, e aí, ó, isso, tá bom. Aí, olha só, ele fez um desabafo, que era demais o que estava purgando, né, pelos seus pecados, e que o nosso Senhor tinha se esquecido dele. Né? Ou seja, ele faz um desabafo, tipo, pô, é muito sofrimento, eu não estou aguentando mais. Gente, olha só, não tinha como um homem desse não se converter, não mudar a maneira de ser. Todo o sofrimento que ele causou, de algum modo, todos os horrores, ele sente na pele. Não são os mesmos, não importa, mas são sofrimentos. Né? Você, veja, é a maneira como a vida encontrou para esse sujeito perceber o horror que ele praticava. Ele já estava achando que era demais. Veja, ele também praticava por demais. Né? E aí ele começa a dar alguns exemplos. A mulher morando com o outro, a filha tão nova já na mão de todos, e o próprio Quinho, o rapazinho miúdo, tão no desamparo e morrendo, né? Como homem, porque, veja, essa homência para ele era importante, né? Morrendo como homem por conta do patrão, e ele de borra, olha só, um patrão de borra, né? Que estava ali escondido, né? Um covarde, né? Como se tivesse virado mulherzinha, né? E aí a mulherzinha no sentido de aquela mulherzinha que tem medo de tudo, né? A gente, né? Nesse sentido, né? E aí, a mãe Quitéria tentando consolar de novo, tentando tirar, ó. Veja como é que é bonito, ó. Vira o demônio de costas, ó. Vira o demônio de costas, meu filho. Vira o demônio de costas, meu filho. É como se o demônio estivesse na frente dele falando tudo para ele, né? Vai lá, se vinga, vai. E a mãe Quitéria, vira o demônio de costas. Ou seja, uma forma metafórica sensacional, né? De falar. Aliás, tem várias aqui. A gente passou por algumas aqui, que amanhã a gente vai, né, quando a gente retomar no todo, eu vou passando algumas falas, né, do texto em si, né, muito bacanas, muitas metáforas interessantíssimas. Né? E aí, aí veja, ó, ele fala da questão de se lembrar dessas coisas logo agora, né, em que ou seja, o problema que num momento como esse, que ele está tentando mudar, ter que vir isso tudo. Né? Baixa mais um pouquinho, Larissa. Tá bom, tá bom. Isso. Aqui é legal. Ele fala, ó, ele senta de cócoras, imagina essa situação, né? E ele fala que tem horas que ele pensa que deveria honrar pelo menos a morte do Kim, né? Mas ele diz, ó, mas eu tenho medo. Aqui, e aí uma reticência, mas eu tenho medo. Já sei como é que, ó, já sei como é que o inferno é, mãe Quitéria. Então, ó, já sei como o inferno é, mãe Quitéria. Podia ir procurar a coitadinha da minha filha, que talvez esteja sofrendo, precisando de mim. Mas eu sei que isso não é eito meu. Não é não. Olha que interessante isso, gente. Tenho é de ficar pagando minhas culpas, penando aqui mesmo no sozinho. Já fiz penitência estes anos todos e não posso ter prejuízo deles. Se eu quisesse desperdiçar essa penitência feita, ficava sem uma coisa e sem outra. Sou um desgraçado, mãe Quitéria.
mas o meu dia há de chegar, a minha vez. Gente, aqui tem uma consciência, inclusive, da própria limitação desse senhor Augusto. Ele próprio toma uma consciência da própria limitação dele. Ele não tem forças. Primeiro que já não é mais eito meu, já não é mais uma responsabilidade minha ou algo que eu possa fazer. O que eu podia ter feito lá atrás, eu não fiz tudo errado. Agora, se eu quiser acertar, o caminho é esse, a senda da conversão é essa, não tem outra. Se eu voltar atrás, eu vou perder tudo. Eu vou perder toda essa construção que eu consegui até agora, que me fez até ver a vida já de um modo diferente. Então, eu já perco isso, né? E perco, ou seja, e de outra forma, eu tomo para mim uma outra realidade, que é a realidade que, de algum modo, me desgraçou, que me fez ver o inferno, né? Através das vinganças, através de tudo que eu desconstruo, ou que eu tento desconstruir ao longo desse tempo todo. A penitência, gente, vamos entender essa penitência aqui como todo o trabalho que ele tem realizado, inclusive de ajudar pessoas, de trabalhar de maneira exaustiva. Ele vai abandonar isso tudo pela sede da vingança. Ele vai abandonar isso tudo até mesmo para tentar resgatar a filha dele. Sabe-se lá em que condições aquela filha, né, acabou sendo tomada por um cometa, porque, teoricamente, a mãe dela era uma mãe de fibra, uma mãe que estava ali protegendo. Teoricamente, o seu Ovídio era um homem bom que foi pelo amor. Como é que essa menina foi perdida por um cometa? Então também tem as próprias questões que envolvem as responsabilidades individuais de cada um, o próprio livre-arbítrio, apesar da Mimita, né, ser uma criança, já não tão mais criança quanto era, mas uma adolescente, talvez, para quase adulta, porque vamos lembrar, passaram-se anos, 6 anos ou 6 anos e meio. Gente, há um tempo. Veja, a gente está lendo essa história como se ele tivesse se jogado do precipício há poucos minutos, mas não. Passaram 6 anos ou 6 anos e meio, mais ou menos assim, sem tirar nem pôr, sem mentira nenhuma. Porque isso daqui é uma história inventada. Então, veja, nessa invenção, a gente tem que pensar, e aí, pensar no que vale 6 anos para a gente, o que são 6 anos e meio. É muita coisa. É muita coisa de trabalho para, de repente, eu pegar numa arma de novo, para eu, sabe? A Mimita já não é mais a Mimita. A Mimita agora já é grande, ela também faz as escolhas dela. Foi influenciada, mas foi enganada, né? Mas até que ponto ela também não deixou de ouvir? Até que ponto ela também não cometeu os erros dela? Ela também vai precisar, assim como ele, sentir um pouco, né, as dores, esse inferno, que é as próprias consequências daquilo que a gente planta, né, daquilo que a gente faz, das nossas ações, para poder também se ressignificar, para também ter o seu próprio aprendizado. Então, aquilo ali não é mais eito meu, eu não posso, né? A própria vingança que eu pretendo fazer não é mais, porque isso fere, isso desconstrói tudo que eu tenho tentado construir aqui agora, que é uma vida para esquecer, que é uma vida para não pensar mais em vingança. O padre me disse isso e eu estou colocando isso à prova e estou vendo que isso é bom. São 6 anos e meio afastando a tristeza, os pensamentos de vingança. Então eu tenho essa consciência, eu não posso mais ficar longe disso. Então veja, gente, que ele não está sendo manipulado pelas palavras do padre ou pelo que é dito por isso ou por aquilo, é pela própria experiência, é a voz da experiência que diz isso. São 6 anos e meio de construção naquele tipo de vida que mostram a ele que não faz mais sentido ele abandonar aquilo ali. Então, essa primeira tentação ela é vencida pelo Matraga, pelo Augusto Matraga, sobretudo pela consciência que ele tomou da vida. Ele está começando a entender a vida e de uma maneira muito maior do que aquela vida limitada que ele levava. E isso é muito bonito nessa história. Isso daí nos traz reflexões sensacionais para a gente pensar a nossa vida, as nossas tentações, porque a vida vai nos levar a tentações o tempo todo, para a gente sair daquele caminho que a gente tenta construir, para, de algum modo, fazer a gente se afogar num mar de tristezas, num oceano de depressão, né? E o tempo todo a gente precisa estar atento em relação a isso, para não se levar a isso, né?
Então é nesse sentido, tá bom, gente? São 1h18, então a aula, eu dou a aula por encerrada, né? Para a gente ir almoçar agora. E amanhã, às 11 horas, nós continuamos. Tá legal? Ok, até amanhã. Beijo Até para amanhã, todos, gente. obrigada. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.